sobre os problemas da gente definir políticas públicas baseadas em sentimentos ou em boas intenções. Assim como na justificativa da deputada Érica Hilton, que visa acabar com a jornada de 6x1, implementando com força de lei uma jornada limitada a 4 dias de trabalho por 3 de folga na semana, essa porra não foi nem protocolada, só fumaça. Apesar da aparente boa intenção, e neste ponto eu concordo com todo mundo que está falando que é quase desumano, que essa jornada de 6x1 não é o ideal para quem quer ter qualidade de vida, se dedicar a uma outra atividade, ter hobby, enfim, é horrível. Não é o ideal e também não é, normalmente, aquela vaga que paga os melhores salários. E se fosse baseado só na boa vontade, seria fácil. Juntem deputados que criem leis para que a gente trabalhe 2 dias e folgue 5, porque aí todo mundo tem tempo para ter qualidade de vida, tempo para desfrutar com a sua família. Ou ainda, instituímos na lei que o salário mínimo no Brasil é 10 mil reais. 10 mil reais tá bom? Tá digno? Pois é, as coisas não são assim, tem que haver conexão com a realidade. Uma realidade que mostra pra gente que o brasileiro está trabalhando 5 meses só para pagar imposto, bancando a elite do funcionalismo público em Brasília, via de regra, e os amigos oligarcas dessa elite. A gente está falando de algo que foi tentado pelo menos 6 vezes antes. Essa grande cortina de fumaça que é jogada para iludir o brasileiro. Você lembra, eu lembro, fizeram isso lá atrás, na lei que ia resolver a vida das domésticas, e 10 anos depois nós temos mais informalidade e a renda não subiu. Falaram também que eu era contra a classe da enfermagem quando eu disse, olha, se colocarem um piso nacional com força de lei, ainda que passe, não vai entregar. E aí, o Brasil inteiro está pagando o piso nacional da enfermagem? Não tá, as cidades mostram as contas e conseguem medidas no Ministério Público, vão lá no Tribunal de Contas e conseguem medida para continuar mantendo o atendimento. Então assim, se a conta não fechar, não vai. Enquanto a gente anula condenações da Lava Jato e abre mão de restituir aos cofres públicos 17 bilhões de reais que foram desviados. Sofremos cortes na educação, cortes na saúde, a UFRJ está sem água e sem luz, uma universidade federal. Era o governo da educação, do amor. O SUS acabou de descartar milhões de doses de vacina. A própria Érica Hilton, em entrevista para o Camarote, assume que não tem uma análise do impacto financeiro disso. Você que defende o SUS, acha que os hospitais têm condições de contratar mais gente para manter a escala? Como é que fica isso? O valor dos remédios, porque, vamos lá, se na padaria tiverem que contratar mais gente para fazer o mesmo pãozinho, esses contratos vão gerar mais custo. Esse custo não fica para o padeiro, porque senão ele fecha. Ele vai passar para o pãozinho, isso vai trazer alta nos preços. E aí você imagina o número de pessoas que podem ser empurradas para a informalidade, que hoje já é gigantesca. Isso vai acelerar de uma maneira exponencial o rombo da Previdência, que é um dos maiores problemas que os nossos adultos e jovens que estão vindo vão enfrentar para a economia do Brasil. O rombo da Previdência. Você imagina menos força de trabalho formal para pagar a aposentadoria de mais gente que tem ficado, via de regra, mais velha. Essa conta não vai fechar e isso há de ser muito acelerado. Agora, a questão é, esses deputados, sejam eles de centro, de esquerda e até uma galera que se diz direita, que tem abraçado esse discurso fácil, populista, eles estão dispostos a discutir o fim dos super salários, porque há um teto constitucional, mas em 2023 nós tínhamos mais de 8 mil juízes ganhando acima de 100 mil reais, e o teto constitucional é de 43, 46 mil, que é o salário de um ministro do Supremo. Eles estão dispostos a reduzir na máquina pública, a gastar menos dinheiro de estatais com propaganda? Se eles não estão dispostos a discutir isso, passar essa conta para mim, para você, para os poucos bravos que ainda geram postos de trabalho, é no mínimo putaria fudida, covarde. E se você abraça esse discursinho, pode pegar a tua roupa de minhoca, mete marcha pro jardim, porque não sobra muito.